Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo é um vídeo teórico curto de apoio ao curso Fundamentos e Sistemas Operacionais de Redes. Faz parte do curso Técnico de Informática. Aqui a gente vai falar um pouco sobre introdução ao Shell Script, certo? Então a ideia é que a gente entenda o que é um Shell Script, né? Que cara ele tem, como é que a gente cria um Shell Script básico e a gente aprenda a ler e escrever scripts simples, né? Então, basicamente, o Shell Script. Ele é um arquivo que possui uma sequência de comandos, certo? Então, desmistificando um pouco, Shell Script nada mais é do que um arquivo de texto comum que vai ter uma sequência de comandos, daqueles comandos do Linux que a gente já tem utilizado, né? Enfim, programas com parâmetros, linha a linha, e que a gente basicamente muda a permissão desse arquivo de texto para que ele possa ser executado pelo terminal. Os comandos eles obedecem uma estrutura lógica, é uma coisa semelhante a uma linguagem de programação, ou seja, tem uma sintaxe específica, né, para funcionar. É utilizado para automação de tarefas. Então, por que a gente aprende Shell Script? Em geral, pessoal, muitas tarefas que a gente só vai executar uma vez no terminal, elas podem ser executadas iterativamente. Né? Você abre o console, realiza a configuração, a operação que você quer fazer e acabou. Mas se você precisa fazer isso muitas vezes, muito frequentemente, em um intervalo de tempo muito curto, começa a ficar muito desafiador fazer isso de forma manual, certo? Então faz muito sentido a gente escrever a mesma linha de comando que a gente ia utilizar manualmente dentro de um shell script e utilizar, por exemplo, um laço de repetição para fazer isso várias vezes, não é? Enfim, as aplicações são infinitas. Se você tentar pensar em fazer uma compactação de um arquivo em uma pasta zip, por exemplo, pode ser mais viável se você só vai fazer isso uma vez e manualmente e realizar o comando de criar o arquivo zip. Mas se você pensar em um cenário que você precisa fazer isso de madrugada para fazer um backup, por exemplo. Se você precisa fazer isso para cada pasta seguindo um padrão, de repente para centenas, milhares de arquivos, né? Se você precisa fazer isso para centenas, milhares de arquivos semanalmente ou diariamente, ou em vários servidores, né? Então começa a ficar muito até inviável realizar essas operações de forma manual, sem contar com a margem de erro, né? Quando a gente está fazendo uma operação manual, acaba errando vírgula, errando aspas, alguma coisa assim, e aí a operação não funciona e tem muito retrabalho, né? Ou até potenciais danos à disponibilidade, ao custo, e por aí vai. Então a ideia é essa, é automatizar as tarefas através de um arquivo que coloca uma sequência nesses comandos, não é? E que a gente torna ele executável. E aí esses arquivos de script, a gente chama, esses programas, a gente chama de arquivos de script, né? Ou scripts. E aí, começando pelo primeiro exemplo, Olá Mundo. Então a ideia é a gente criar um script simples que exiba na tela a mensagem Olá Mundo. A gente já viu que o comando echo ele consegue repetir uma string, por exemplo. A string que a gente coloca como parâmetro do comando echo, ele pode repeti-la na saída padrão, ou seja, na tela. Então se eu coloco echo, olá mundo entre aspas, a saída vai ser olá mundo. Se eu colocasse echo, bom dia, a saída ia ser bom dia, né? Isso é semelhante ao print, que a gente usa lá na programação, printf, enfim. Insira esse texto em um arquivo, em seguida conceda a permissão da execução. Aí lembra que eu comentei que um script nada mais é do que um arquivo de texto, só que ele tem aquela permissão especial de execução, porque ele é um arquivo de texto que a gente quer que ele seja executado, não é? E aí como é que a gente muda a permissão de um arquivo? Chmod mais x. O que é o mais x? Chmod é o programa que nos ajuda a mudar a permissão. Mas eu estou dizendo que eu quero adicionar uma permissão, que ele ainda não tem. E o x é a permissão que eu quero adicionar. Eu quero adicionar a permissão de execução. Então, chmod mais x e o nome do meu script.
que poderia ser olamundo, olamundo.sh, olamundo.txt. Lembrem que no Linux essa extensão ela não faz diferença nenhuma. A gente costuma usar a extensão .sh apenas por organização, certo? Só para ficar mais fácil de a gente encontrar o arquivo. De repente a gente fazer uma automação para separar ou copiar os arquivos de script, não é? Olhando só aquele padrão no nome, mas no fim das contas essa extensão ela não é importante, certo? E aí a partir do momento que o script ele já tem uma permissão de execução, você já pode executá-lo utilizando o ponto barra nome do script, certo? Então nosso script dentro tinha echo olamundo, se a gente executar um ponto barra olamundo.sh, a saída vai ser olamundo, certo? E aí quando a gente fala de script, a gente tem que falar também do shebang, que a primeira linha do script, certo? Ela deve seguir esse padrão. O que é que isso quer dizer? A gente começa a primeira linha do script colocando um jogo da velha, exclamação, e então o caminho do interpretador de comandos que a gente quer que seja utilizado. Em geral, no Linux, a gente utiliza frequentemente o bash, certo? E o bash ele é um programa, é esse programa que está em execução aqui, que me permite... É esse programa que está em execução que me permite colocar comando bash. Olha quem é que vem. É o bash. Inclusive, ls/bin/bash. Esse caminho que a gente colocou aqui é o caminho do programa bash. Existe. Então é certo. Mas, em geral, assim, a maioria das coisas funciona igual em ambos. Ou seja, existem vários programas de interação com o sistema operacional, certo? Então, para scripts, a gente nesse curso vai se focar aqui no bash. Logo, todo script você vai começar com jogo da velha, exclamação, /bin/bash. Isso faz com que quando a gente execute o programa, a gente chame o bash e o bash começa a interpretar esse script. Certo? Uma outra coisa importante sobre os scripts é que vocês podem usar o jogo da velha para realizar comentários. Isso é muito importante, certo? Então, assim como na programação vocês podem colocar um jogo da velha, escrever alguma coisa que ela não vai ser interpretada pelo bash, né? Ou seja, aqui você pode ter acentos, pode ter comentários, vírgulas, qualquer coisa assim que em um comando ele poderia impedir o funcionamento e dar um erro, com o comentário ele vai ser ignorado. Então, para que serve comentário? Serve para organização, certo? Serve para permitir com que, para documentação principalmente, para permitir com que outras pessoas, ou você mesmo, você mesma, quando for ler esse script, saiba o que é que está sendo feito. Isso é muito importante, pessoal, porque em geral, assim que a gente faz o script, está tudo muito claro, óbvio do porquê a gente fez cada linha daquela e com que objetivo. Mas quando você vai utilizar esse script novamente dias, meses, anos depois, outra pessoa, pode ser que seja muito custoso ela olhar aquele script só pelas linhas e entender exatamente o que ele faz. Dependendo da complexidade do script, pode ficar inviável, né? Não seja possível, mas muito custoso. Então, é uma boa prática, sempre programem, sempre documentem, colocando um jogo da velha, indicando o objetivo principal, por exemplo, daquela linha. Especialmente em linhas não óbvias, né? Se for um eco alguma coisa, de repente se está óbvio demais, talvez você não precise documentar. Mas linhas um pouquinho mais complexas, né? Os highlights, vale a pena documentar, sim. E falando de variáveis, né? Variáveis do shell. O shell, no shell script, a gente também pode utilizar as variáveis, assim como a gente utiliza em programação, certo? Então, a gente pode pode utilizar a atribuição de variáveis com o igual. Logo, se eu escrevo aqui var1, ou olá, ou enfim, qualquer coisa para ser minha variável, se eu utilizar o sinal de igual, eu posso colocar um valor, seja um valor numérico, seja uma string. Então, nesse exemplo, var1 recebe 4. E se eu utilizar o comando echo, colocando o cifrão antes da variável, eu não vou mostrar
uma string, como é de costume. Eu vou mostrar o conteúdo que essa variável tem. Então, se eu utilizar echo cifrão var1, ele vai mostrar 4 na tela, certo? E aí é um exemplozinho de um script com essa atribuição de variável. Echo, conteúdo da variável 1, cifrão variável 1, não tem nada. Se a gente colocar um ponto barra variável, que é esse script, começa com a linha de bash, barra bin barra bash, faz a atribuição da variável e mostra na tela. Aí o que, é que vai aparecer na tela? 4. Né? Nesse exemplo especificamente não apareceu nada na tela, para deixar claro um ponto importante. Uma variável ela tem escopo local. O que é que isso quer dizer? A variável var1 ela recebeu o valor 4 dentro da execução desse script. Dentro da execução desse script, se você usar o comando echo cifrão var1, vai sair na tela o 4, que é o valor, e o script vai acabar. Quando esse script acabar, se você lá no terminal usar o comando echo cifrão var1 novamente, não vai ter valor nenhum. Por quê? Porque o script rodou, atribuiu 4 à variável, mostrou na tela e encerrou. Nessa hora aquela variável é destruída. A variável ela só tem a vida dentro do script que realizou a atribuição, a princípio, certo? Isso é o que a gente chama de escopo local. Lógico que é possível mudar isso. A gente pode encontrar uma forma de o escopo passar a ser global, assim como na programação. Mas a princípio é assim que funciona, certo? Aí existe uma observação, que se a gente utilizar o comando source, a partir daí, a variável que foi criada naquele script, ela não é destruída, ela continua disponível para outros scripts. Então, se você utilizar o comando source, roda o script atribui 4 à variável 1, a partir daí, mesmo com o script encerrado, você pode utilizar o comando echo e o conteúdo da variável 1, e aí ele vai ser exibido, certo? Então o comando source ele faz aquele papel de transformar uma variável local em uma variável global. E aí tem alguns exercícios para vocês. Eu vou deixar aqui em tela, para que quem não viu a aula síncrona possa buscar realizá-los. E aí, pessoal, recomendo, todo mundo que não fez, faça esse exercício, que é construa um script que mostre o nome de uma cidade. Então esse aqui vocês conseguem utilizar ele, criar ele a partir lá do exemplo do echo. O segundo exercício é crie um script que define duas variáveis e mostra seus valores, certo? Terceiro, comente seus scripts, de modo que você saiba o que está sendo realizado em cada etapa. Quarto, faça com que esse script seja lido apenas pelo bash. E quinto, rode o script para que as variáveis sobrevivam à execução do código, como o exemplo que eu dei anteriormente. Né? Por último, tem um desafio que não está num nível diferente desses exercícios, que é desenvolva um script que colete o número de processos em execução no computador e imprima isso na tela, certo? Então você vai chamar o script número de processos.sh e na saída vai ser alguma coisa semelhante a existem 109 processos em execução desse computador. Aí, de repente, se rodar de novo, vai ser existem 110 processos em execução. Bom, pessoal, é isso. Assunto curtinho. É mais introdutório para vocês conhecerem Shell Script e desmistificar um pouco, tá certo?